como manter o seu conhecimento permanente na sua mente. E aqui a gente pode ver a demonstração de ligações, podemos chamar de neurônio, e mais para frente a gente vai falar a respeito disso, as ligações das sinapses. Meu nome é Leonardo Zarelli, eu sou ex-atleta, desenvolvedor atualmente e um entusiasta na parte de aprender a aprender. Eu gosto sempre de me apresentar, porque eu posso falar algumas coisas que eu já vivi e uma das que eu não abro mão de falar é na parte do atleta, né? De ser um atleta. Desde os meus 8 anos fui um atleta e até os meus 24 anos segui essa área, vivi nessa área e aprendi muita coisa e dali eu desenvolvi muita disciplina e puxei no meu interior algo que puxava uma fome de querer aprender, né? E essa semana aprendendo, lendo alguns livros, tem até o livro do Dr. Peer que eu estava lendo, que é Aprender a Inteligência, né? Aprendendo a Inteligência. É uma parte de me chamou muita atenção na parte de você entender como o seu cérebro aprende. E eu abri aqui o Obsidian para vocês verem ele se movimentando. Aqui há duas partes, podemos dizer. Aqui posso falar que é cada conteúdo, vou mostrar para vocês que eu tenho aqui salvo. E aí, cada desses conteúdos, anotações, estudos que eu tenho estão se conectando. Eu faço um link com outro conteúdo, vamos supor, tem um casamento aqui, eu faço um link de alguma coisa que eu escrevi do casamento com o meu eu. E aqui fica a ligação, ó. Pode ver que tem algumas coisas soltas que não tem ligação com nada, porque ainda não coloquei, entendeu? Mas, basicamente, isso aqui seria um funcionamento de um neurônio com outro neurônio que se chama um fenômeno, né, da neuroplasticidade. Praticidades, que a gente vai abordar já já. Entrando aqui nisso, nessa ideia, é um dos fundamentos do causador para a realização da memória, para você conseguir absorver o que você aprendeu. E por que e como eu consigo falar isso? Porque eu aprendi essa semana usando, num domingo, usei 1 hora e consegui gravar esse funcionamento e anotei tudo isso. E eu falei, cara, as pessoas precisam aprender também, as pessoas que querem aprender, entender como funciona. Porque nada melhor para aprender a aprender é você expandir sua consciência e sua percepção de como funciona o seu cérebro para aprender. É muito massa. É aprender a aprender. Você repete a palavra, mas é sobre você entender como a sua mente consegue aprender água e guardar esse conhecimento que você absorveu. Eu estava até percebendo, e eu já vou entrar aqui para não. Vamos direto aqui ao ponto. Vamos entrar aqui no mapa visual que eu adoro fazer. Gosto demais de fazer esses mapas, mapa mental, mapa visual. Eu coloquei um título aí, como guardar o que estudo de forma permanente no cérebro. E entrando aqui na expansão de consciência para a gente entender, vamos entrar aqui na parte da expansão, como funciona um computador. O computador tem duas partes de memória, né? Tem a memória RAM e a memória HD, que é a permanente. E aí já entra linkando com o nosso cérebro, como talvez uma comparação aí como funcionaria e como funciona o nosso cérebro. E a memória RAM no computador é aquela memória de curto prazo. Ah, eu abri o Obsidian aqui, ou abri aqui o OBS, que eu estou gravando o vídeo, e a memória RAM está ali usando o que está sendo executado. Ah, estou executando o programa do Obsidian aqui, então a memória RAM está ali, salvando o que está sendo feito. Beleza. Se eu desligar o computador, não vai salvar nada. Vamos supor, esse vídeo aqui. Se eu desligar o computador agora,
Talvez ele tenha um backup aqui, alguma coisa que protege para salvar até onde eu gravei. Talvez não. Então não seria uma memória HD, seria uma memória RAM, uma memória temporária, entendeu? E eu parando para pensar, tem momentos lá no serviço, trabalho atualmente numa startup, e aparecem algumas coisas para implementar e eu implemento, aí eu falo, e é coisas que você nunca fez, você vai fazer pela primeira vez, então é algo novo. E quando você não anota um processo do que você fez, talvez passe uma semana, 2 semanas, apareça novamente essa implementação, e se você não anotou, porque era algo novo, quando você vai fazer, você não lembra, porque você não estava estudando sobre isso e procurou memorizar, você só procurou solucionar naquele momento e não salvou um processinho e tal. E aí eu comecei a perceber que tinha coisas que eu implementava, passava algumas semanas e eu não lembrava. E aí me deu um estalo. Isso é a memória RAM. Foi uma memória temporária que ficou no meu cérebro e depois se esvaiu, não veio para o HD. E aqui o HD já é um HD mais bruto, que guarda tudo permanente. Você desliga o computador e ele tá lá, é tipo um backup do WhatsApp. Você faz seu backup, guarda ele permanente, entendeu? E basicamente, para a gente conseguir entender como funciona o nosso cérebro, é muito bom fazer essa analogia do computador, porque a gente tem uma expansão de consciência, como eu coloquei aqui. Você já começa a ter uma percepção diferente do mundo, percepção diferente de como funcionam as coisas. Entender como a memória do computador é fundamental. E aí, beleza. Partindo dessa ideia, a gente já pode seguir aqui pro próximo, que é como funciona a memória RAM e HD do nosso cérebro. E aqui tem uma imagem massa. No livro Aprendendo a Inteligência, que eu fiz peguei os dados de lá e coloquei aqui para a gente entender. O professor Peer fala que se a gente fizesse uma radiografia mental da nossa cabeça de estudante, ou pode ser, vamos usar de estudante. Ele falou que teria, ele explicando, fala que teria o córtex, o sistema límbico, que é uma parte bem complexa, onde tem várias coisas ali funcionando, como o hipocampo, e eu separei aqui, e o cerebelo. Cerebelo! E beleza. E no livro ele comenta que é uma estrutura muito complexa e existe o hipocampo, aonde seria a representação da nossa memória RAM. É onde ali a gente armazena as coisas, como eu separei aqui. É responsável pela memória a curto prazo, a memória de trabalho, a consolidação de memória de curto até o longo prazo, e a navegação espacial, aprendizados de novos conceitos. Igual eu falei, eu comecei a aprender ali uma implementação nova, uma correção que eu precisava, aprendi ali na hora, mas não fixei, porque não fixei ali no conceito e ficou só naquela memória RAM. Beleza. Já partindo, aí aqui eu separei uma coisinha que eu acho que é importante, escrever na memória RAM é fácil, mas depois a gente vai falar sobre isso. Vamos aqui para a parte do córtex. A parte do córtex já representa o HD e o CSSD, que já é a parte mais robusta, permanente na comparação do computador. É um armazenamento já permanente, de longo prazo, que você já consegue lembrar. Como eu estou explicando aqui para você, como eu vou explicar para você como funciona a neuroplasticidade, que é a ligação de um neurônio com o outro e a parte que altera o seu cérebro, que consegue trazer o aprendizado para você. E eu já aprendendo isso, eu consegui guardar isso na minha memória usando alguns métodos que o livro passa para mim aprender. Beleza. Então, aqui no córtex cerebral, a camada extensa do cérebro é o córtex pré-frontal, memória executiva e planejamento, córtex temporal, memória semântica, fato, conceito,
a occipital, que é a memória visual, córtex parietal, a memória espacial e sensorial, e o córtex motor, que é a memória procedimentais e habilidades. Então já é a parte mais robusta aí da sua memória. Então, beleza, entendido isso, como que eu consigo sair e escrever? Porque eu coloquei que escrever na memória RAM é fácil, apagar também. Você grava no dia, aí você dorme, no outro dia talvez você nem lembra. Fala, caramba, nem lembro, estudei para aquela prova, mas não estudei direito, não lembro, não consegui lembrar, velho. Como que eu faço de passar para dessa memória RAM para o córtex, para o HD permanente do nosso cérebro? É a questão, e aí eu fiquei me perguntando no livro, fiz várias anotações, falei, como que eu faço isso? Vou absorver aqui o que eu preciso para fazer isso. E aí entramos na parte de como guardar no HD do cérebro de uma forma simples. É simples, velho. Não é complicado, é uma forma simples que eu consegui guardar tudo isso que eu estou transmitindo. Eu aprendi a aprender como que funciona a mente, o cérebro. Talvez eu tenha que aprender mais sobre me comunicar, transmitir o meu conhecimento melhor. É uma das partes que eu estou em desenvolvimento e é uma das partes que o ecossistema One, o Ecosystem One, que é o que eu sigo, defende, que é o aprender a aprender. Então você desenvolver algumas áreas. Posso até mostrar para vocês aqui. Vou dar spoiler. Spoiler. Cadê o Ecosystem One? Aqui o Ecosystem One. Basicamente aqui é o Ecosystem One. Tem a base nos 4 pilares: espírito, mente, corpo e emoção. E nessas 4 bases a gente vai para os sistemas vitais aqui, que é gratidão, propósito. E aí eu já não vou ficar muito aqui nessa parte, mas é desenvolvimento de habilidade, que é desenvolver as habilidades que você precisa para você realizar suas paixões, seus hobbies, seus estudos. Um das minhas paixões e dos meus hobbies é transmitir o que eu aprendo para as pessoas que estão no mesmo segmento e querem aprender. E aí eu preciso desenvolver comunicação, preciso desenvolver o método de saber explicar e fazer analogia, e com isso você só consegue aprendendo fazendo, tendo experiências, medindo. Igual no livro do Startup Enxuta, ele fala, construa, depois você mede, depois você aprende com aquilo que você construiu e pelas medições. Beleza, bora lá. Gostei, hein? Como guardar no cérebro? Provavelmente, eu separei aqui em imagem, né? Que nada melhor. No livro Aprendendo a Inteligência, ele diz que você ouvindo, você não entende, você vendo, você compreende, mas você fazendo, você aprende. Então, basicamente, se você está vendo esse vídeo ou você está ouvindo, você não tá, talvez você não esteja entendendo, talvez você esteja compreendendo porque ele é visual também, mas talvez você só vai conseguir aprender fazendo anotação, ou vendo basicamente aqui tudo bonitinho, ou você pegando o ecossistema todo que eu construí aqui e dando uma estudada para você conseguir entender, que eu separei bem bonitinho. Então esse aqui é o Cortex, vamos logo pro jogo. E ele fala que para você escrever no Cortex é equivalente a você fazer duas coisas ao mesmo tempo, para você ver a complexidade que tem isso. Aí eu coloquei a semelhança aqui, que seria trocar o pneu do carro com ele em movimento. Então, para você conseguir fazer essa gravação, teria que ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a complexidade. E aqui, deixa eu ver, preciso escrever no Cortex e como fazer isso, né? Então seria basicamente mais ou menos isso. E aí entra a parte da neuroplasticidade, que é o primeiro ponto aqui que eu separei, que é a capacidade de mudar o cérebro, de adaptar o cérebro, de fazer modificações nele
partindo de um aprendizado ou de uma experiência. Você já vê que eu coloquei experiência, porque você precisa ter experiência para você conseguir aprender. Muito mais sólido quando você tem uma experiência do que você só ouvir algo teórico. Quando você vive aquilo, quando você tem emoção daquilo, como você vê aquilo, sabe? Ah, o cara explica para você como é nadar, você tá nadando, tal, ele explicando, você lá visualizando como que é nadar, beleza, mas você só vai conseguir aprender mesmo você tendo aquela experiência, você entrando na piscina, batendo os braços e vendo como realmente é nadar, vendo os detalhes. É você ter aquela experiência. Beleza? Então seria a neuroplasticidade, que seria a conexão, o processo da sinapse, que a sinapse já mais aqui eu não vou aprofundar muito, posso fazer outro vídeo mais aprofundado falando de cada parte, que aí é a ligação de um neurônio com o outro. Aí que interessante. Essa é um dos pontos da neuroplasticidade, a ligação e a comunicação de um neurônio com o outro. Ó, coloquei até com a imagem bonita aqui. A ligação deles, que interessante, velho. Ó, a sinapse, né? Que no cérebro acontecendo. Sinapse existente fica mais forte, conexões torna permanente. Beleza. A sinapse, isso aí é interessante, ó. A sinapse, eu vou falar um pouquinho, eu vou falar. Novas sinapses são criadas, então novas ligações de neurônios são criadas, que seria isso aqui, ó, eu gosto de mostrar na prática, porque eu consigo aprender só visualmente. Então, novas ligações seria a sinapse, ó. Novas ligações se ligando, ó. Ó, elas se conectando, beleza? Interessantíssimo. Ou também sinapses já existentes ficam mais fortes, entendeu? As conexões tornam mais permanente quando você martela mais no que você está aprendendo. Tipo, eu aprendi sobre esse conteúdo que eu anotei. Agora, atualmente, minha sinapse está se tornando mais forte, porque eu estou explicando algo que eu já estudei, que eu já aprendi, que eu já memorizei, mas eu estou explicando novamente para você. Então eu estou aprendendo a aprender novamente. Então eu estou tornando essas sinapses, estou tornando essas ligações de neurônio mais fortes na minha mente, memorizando muito mais. Aí já entra mais na parte de passo a passo de como aprender, e isso fortalece mais o que você aprendeu. Muito massa. E aí entra na parte da sinapse, que é uma ligação de um neurônio com outro, que vocês já viram, que eu mostrei, ó, aqui eu coloquei, ó, ligação, comunicação. E aí entra a parte do neurônio. Tem o neurônio, tem os eu sempre uma luta para falar esse nome, dendritos. Tem os dendritos, que é as pequenas ramificações aqui, ó. É os receptores, né? Se eu não estou confundindo, ó, os que recebem a informação. E o mais interessante disso, que eu fiquei muito apegado também quando eu estava estudando, é a bainha de mielina, que ela é uma aceleradora de impulsos nervosos. Então ela impulsiona para essa transmissão ser mandada para o outro neurônio. Isso aqui seria o axônio, né? Que é o cabo de comunicação. Seria o cabo de comunicação de uma informação para outro neurônio, a ligação da sinapse. Beleza. E a bainha de mielina, ela é responsável para acelerar esse disparo de informação do sistema do impulso nervoso, né? Me corrigindo. E o interessante é que ela é produzida, ela é impulsionada através de lipídios, que é gordura, e proteínas. E se a gente entrar na introdução, ó, guarda aí, lipídios e proteínas. Deixa eu achar aqui. Se a gente entrar aqui em introdução do ecossistema humano, lipídios e proteínas. Então, lipídio seria gorduras e proteína seria, vamos colocar aí, carne. Então, poderia ser carne e gordura. E se a gente entender que no corpo, você seguindo uma dieta mais cetogênica, uma dieta mais
carnívoro ali, tem alguns estudos que falam que faz muito bem para o funcionamento do cérebro, entendeu? Porque ela constrói cetose e o nosso cérebro gosta de cetose. E aí você linka o a aprender que o corpo, você alimentando bem o corpo, você vai tratar bem sua mente. E você já faz uma ligação aqui, mantendo os dois no bem-estar. Então, esse é o fundamento do ecossistema One, Ecosystem One, em inglês. É você cuidar das 4 bases. Então, se você está se alimentando bem, provavelmente você vai conseguir ter um aceleramento maior no desenvolvimento dos seus neurônios e nas ligações que são as sinapses. Então, resumindo aqui, a neuroplasticidade é o fenômeno que altera o nosso cérebro para aprender. E quando está alterando o nosso cérebro, acontece a sinapse, que é a ligação de um neurônio com o outro, a comunicação. E aqui é o neurônio impulsionando para outro neurônio, mandando a informação. A bainha de mielina é um acelerador, o detrito é os receptores de cada neurônio e o axônio é a comunicação, é o cabo de comunicação. E beleza, aí você está me falando aqui, rapaz, você está explicando esses negócios, mas como que eu guardo isso no cérebro? Então, só de você entender como isso funciona, isso aqui é a base para guardar no cérebro. Você tendo a ideia, expandindo sua consciência de como isso aqui funciona, você já vai conseguir saber como você vai conseguir guardar isso no cérebro. Porque você conseguindo fazer isso acontecer, esses 4 pontos aqui, que acontecem no mesmo tempo, né, esses 3 pontos, que é a mesma coisa de trocar o carro em movimento, a roda do carro em movimento, a mágica acontece a hora que você for dormir. Quando você for ir dormir, acontece a mágica. Porque tem uns... Você guardou isso, você construiu a neuroplasticidade, teve esse fenômeno na sua mente do aprendizado, você fez 2 ligações, como eu expandi minha mente entendendo como que funciona aprender a aprender dentro do meu cérebro, eu tive essa ligação. Então foi forte a emoção, porque eu tô conversando com vocês com emoção. E quando você tem emoção forte aprendendo algo, ou emoção negativa forte, igual quando acontece algo terrível, no trânsito, você vê alguém batendo, fica tipo, se sente aquela emoção forte e você não esquece. Essa semana teve um acidente lá na rua, eu saí do serviço, eu vi lá, ouvi um barulho, pá! Aí quando eu fui ver, o cara tinha caído lá no chão, tava levantando, foi uma emoção forte, ó, eu lembrei hoje. Lembrei agora conversando com vocês. Então, tipo, você consegue gravar isso, emoção forte. Então, quando você vai estudar, quando eu estudei sobre isso num domingo, 1 hora, eu estudei 1 hora, coloquei cronometrado, falei para minha esposa, ó, vou estudar 1 horinha aqui sobre aprendendo a inteligência. Quero ver como que aprende, como que guarda isso no cérebro. E eu estudei com entusiasmo, com alegria, e eu guardei isso, porque eu estou transmitindo para vocês. Então é sobre isso, é você buscar no momento que você está aprendendo, você trazer uma emoção forte e aprender o conceito mesmo. E aí eu entro na parte que eu já vou adiantar para vocês. Eu escrevi, quando eu estava, não estudei pelo computador, estudei pelo livro, fui escrevendo, desenhando. Eu acho que eu tenho os papel aqui. Deixa eu ver se eu acho. Rapidinho para vocês. Aqui tá fácil. Tá fácil. Ó, eu fui escrevendo, fiz alguns desenhos, escrevi bastante coisa, ó. Fui escrevendo e aí eu coloquei a IA como um vídeo chamada ali para mim e fui perguntando o que isso aqui funcionava, fui conversando e fazendo perguntas. Pode ver que alguns livros, algumas partes aqui, ó, eu coloco pergunta, como salvar isso no meu cérebro? Então eu fui fazendo perguntas, passo a passo. Então, primeiro, eu fui lendo e escrevendo o que entendia e desenhando. Depois eu fui me questionando, fazendo perguntas. Fiz perguntas, como que eu guardo isso? Como que isso funciona?
e fui conversando com o, o GPT, com o assistente, vídeo chamada, não fiquei escrevendo porque eu não fiquei vendo tela, deixei ele virado assim e fui conversando com ele. E fui também conversando com a minha esposa e compartilhei o que aprendi e estou compartilhando com vocês. Então, atualmente, eu estou aprendendo muito mais, entendeu? E isso, eu fiz isso e depois dormi. Nosso corpo, a mente cansa por tanta informação que entra na memória RAM, que é no nosso sistema límbico, né? E aí, gente, precisa resetar. Por isso que a gente sente, quando sai do serviço ali, se trabalhou 8 horas, 9 horas, 10 horas, tá mal cansado, muita informação. Você precisa tirar uma soneca para resetar e aí na hora do sono, ter um sono profundo, o sonho, sono profundo, e aí o seu cérebro, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as coisas que tiveram emoções fortes, como eu coloquei aqui, e a probabilidade é alta dele pegar essas emoções fortes, dessas aprendizados que você teve de emoções fortes, e guardar no córtex, no HD. E as outras coisas que não tiveram muita relevância, você fez rápido lá, ou você fez alguma coisa ali, aprendeu alguma coisa ali rápido, que precisava para o momento, mas não fixou ali, não contemplou, não teve uma emoção forte, ele vai jogar fora. E no outro dia vai resetar após o sono, e no outro dia já era. Entendeu? E aí você vai guardar aquelas emoções. Então, passo a passo sobre isso, eu estou desenvolvendo passo a passo, mas basicamente, vou separar aqui pra gente. Primeiro passo seria ler, vou colocar aqui. Passo simples, vou colocar aqui passo a passo. A passo. O primeiro seria ler e anotar. Você lê e não anotar o que o livro está escrito, o que está escrito no livro, mas você lê e anotar o que você entendeu na sua mente, entendeu? Então você ler e anotar, vou colocar tudo letra maiúscula, o que entendeu. Beleza. O segundo passo é você questionar, fazer pergunta, barra perguntas, do que você quer, né? Tipo, fazer pergunta, vou colocar aqui. Fazer pergunta, como que eu guardo isso? Como que isso funciona? E aí você não tem medo, tipo, de sair um pouco do contexto do que você está aprendendo, porque talvez você vai ter que ir para um conceito, tipo, neurônio, mas aprofundar no neurônio? Tem, porque você faz mais ligação, entendeu? A partir do momento que você aprende uma coisa e você aprende um conceito que está dentro disso que você está aprendendo, vamos supor, estou aprendendo como aprender. Mas olha os tantos de conceito que eu tive que entender como aprender. Neuroplasticidade, aí eu tive que entrar aqui para me entender. Aí depois da neuroplasticidade apareceu sinapse. O que é sinapse? Aí eu tive que aprender sinapse para entender. Aí eu falei, caramba, sinapse, mas tem um neurônio na sinapse. Sair do contexto que é como salvar na mente, entendeu? Então faça perguntas e vá a fundo. Vou colocar busque. Não foge tanto também, tem que ter uma régua, né? Então questionar e fazer perguntas e não ter medo. Não ter medo de se aprofundar. De se aprofundar, beleza. O terceiro é debater. Vamos falar debater, questionar, a gente já colocou. Conversar. Vou colocar conversar com alguma pessoa que sabe do assunto. Eu estava falando com a minha esposa porque ela sabe, porque ela é da área da saúde, então eles já estudaram um pouco sobre a mente, estuda toda essa parte, né? Conversar com alguma pessoa ou
conversar com a IA. De preferência, videochamada. Então, chamada. Tem aí no GPT, você coloca o GPT, procura e vai. Tá estourando aqui o áudio. Acho que tá de boa. Tomara que não esteja chiando, né? Eu acho que não tá, não. Beleza, que eu tô vendo que tá expandindo aí. Ó, apareceu algumas coisinhas aqui. Beleza. E aí é conversar com a IA, chamada, porque aí você consegue falar o que é neurônio. Ela vai explicando e você vai ouvindo e vai anotando o que você entendeu. Tipo, você não copia o que ela falou, mas você escreve o que você entendeu. Ou de começo você pode até copiar e depois você vai melhorando. A quarta seria você explicar para alguém. E se caso você estudou pela manhã, explicar para alguém, é, explicar para alguém, comentar pontos que te chamou atenção. E o quinto é você, antes de dormir, vamos supor, você estudou isso de manhã. Antes de você dormir, você dá uma lida no que você escreveu. Então, antes de dormir, tira uns 30 minutos ou menos, sei lá, quanto tempo você puder. Que você quiser também, usa a emoção forte, lembra? Alegria, entusiasmo. Também não vai estudar com tristeza, né? Em alguns momentos e algumas matérias da faculdade, antes de dormir, tinha uns 30 minutos para revisar. Não gosto de falar revisar, dar um. Antes de dormir, tira 30 minutos para contemplar. Contemplar sua obra escrita. É isso, fica bem mais legal, fica mais entusiasmo, mais interessante. Então faça isso antes de dormir. Se você estudou de manhã, vê de noite um pouquinho antes de dormir. Se você estudou de noite, aí você nem precisa, porque você já vai dormir. Então seria esses 5 passos simples, entendeu? Ter emoções fortes na hora que você estiver aprendendo e então aprendendo a aprender seria um pouco disso. Se você gostou aí, deixa o like, comenta aí. E aqui eu estou construindo um pouco do passo a passo para aprender. Ó, estude pouco com mais qualidade antes do sono. E aí eu estou construindo a ideia aqui, coloquei algumas coisas aqui, ó. A aula assistida hoje é a aula estudada hoje. Manter uma energia alta, curiosidade máxima e estudar pouco todo dia. Eu estudei 1 hora e agora eu estou estudando mais 1 hora porque eu estou explicando para vocês. Então eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou construindo novas conexões, como eu estou explicando, como usar as palavras. E é sobre você aprender o ecossistema. O Ecosystem One defende você cuidar dos 4 pontos e cuidar dos sistemas vitais, que seria a habilidade e hobby, que eu estou firmado agora nesse vídeo, e tem outras áreas que a gente vai estar abordando aí mais para frente. Criatividade, tive que ter criatividade para construir isso, eu gosto muito de construir isso, e ficou basicamente assim. E o passo a passo estou construindo aí para liberar aí pro pessoal que quer aprender e ajudar eles, ajudar vocês, beleza? Tamo junto, é nóis, deixa o like, comenta aí, cara. Vamos estudar, aprender a aprender. É nóis.